Tiago capítulo 5, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga terça-feira eu preciso estar na igreja. Culto de ensino. Diz assim a palavra do Senhor. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com fervor. A minha expressão aqui está, orou com fervor. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, que na minha tradução diz, ele orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, o que aconteceu? Não choveu. Ele orou para quê? Para não chover. E não choveu. Então Deus atendeu o pedido de Elias. Versículo 18. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então agora ele orou diferente, ele orou para chover. E o que aconteceu? Choveu. Então Deus atendeu o pedido, a oração de Elias. Não vai fazer parte aqui da minha pregação, mas o versículo 19 e 20 eu quero ler com vocês a título aí de conhecimento um pouco. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, o salvará da morte. O salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão dos seus pecados. Então só registro aqui esses 2 versículos, mas não vou pregar sobre eles. Eu vou pregar o versículo 17 e 18. Amém? Meus irmãos, nosso ano nós estamos falando, nós estamos pregando, profetizando, declarando, debaixo desta palavra, o ano da provisão. Cremos no Jeová Jirê, Deus que provê todas as coisas, Deus que provê para nós aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Jeová Jirê, o ano da provisão. E eu quero falar aqui um pouco sobre esse personagem da Bíblia chamado Elias, que teve provisões de Deus na vida dele. O Tiago, que escreveu esta carta, ele faz uma menção de Elias. Ele faz uma menção de Elias, por quê? Porque ele está falando aqui no final da sua carta, no capítulo 5, ele está fazendo uns conselhos diversos, que ele está encerrando a carta. Sabe aquela mãe que fala para o filho, se chover faz isso, coloca a blusa, se acontecer isso faz aquilo. A mãe o pai enche o filho de conselhos, porque ele está talvez de partida ou indo para algum lugar. Tiago está aqui nos últimas palavras, ele está aconselhando de uma forma diversa, vários conselhos. E um dos conselhos que Tiago está dizendo aqui é da importância da oração, o quanto Deus nos atende, o quanto é importante orarmos como disciplina cristã, orarmos, pedir a Deus. E então ele pinça um exemplo de Elias. E ele vai dizer, olha irmãos, é importante que nós venhamos a orar. Porque lembra de Elias? Elias, ele orou para não chover e não choveu. Deus atendeu o seu pedido. Ele orou para chover e Deus atendeu o pedido de Elias. Então é importante que nós venhamos também a orar, a pedir ao nosso Deus. Então Tiago faz uma menção para dar um subsídio, um suporte da ideia que ele está trazendo, da importância da oração, para dar fundamento naquilo que ele está dizendo. Então ele exemplifica aquilo que ele está aconselhando a igreja, o povo de Deus, com o exemplo
de Elias. Mas a história mesmo de Elias não está no Novo Testamento. A história de Elias está no Antigo Testamento, lá no livro dos Reis, nos 3 capítulos, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. O livro de 1 a Reis fala da história do povo de Israel e dos reis de Israel, na era da monarquia, na era dos reis de Israel. O livro então dos Reis, capítulo 17, 18 e 19, são 3 capítulos da Bíblia Sagrada, né, onde retrata sobre a vida de um dos maiores profetas de Israel, de um dos maiores profetas de Israel e da Bíblia Sagrada. O nome dele era Elias. O nome Elias significa Jeová é Deus, ou Iavé é o meu Deus. Elias, o prefixo do nome Elias é El. As 2 primeiras letras de Elias é El. El é Jeová, é Deus, como Gabriel, como Emanuel, que a terminação é El. Então no hebraico El é Deus. Então o nome de Elias significa Deus é o meu Senhor, ou Deus Iavé é o Senhor, é o Todo-Poderoso, né? Então o nome de Elias já é uma pregação, já é uma palavra poderosa. E o profeta Elias aqui, ele é considerado um profeta misterioso. Por quê? Porque ele aparece na história de Israel de forma repentina. Olha só o versículo 17. Por favor, 1 Reis, capítulo 17, está escrito assim: Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então ele chega na história de forma repentina. Ninguém sabe quem é o pai de Elias, ninguém sabe quem é a mãe de Elias, não tem a genealogia de Elias, ele não faz parte da escola de profetas. Elias chega na história já profetizando de uma forma repentina. Por isso ele é um dos profetas misterioso. Ele aparece na Bíblia Sagrada, na história de Israel, em um cenário caótico espiritualmente. Quem está reinando aqui nessa época é Acabe. Acabe, ele é marido de Jezabel, Jezabel sua esposa. Os dois são os piores reis de Israel. A Bíblia fala que quando o rei governa bem, o povo prospera. Quando o rei agrada aos olhos de Deus, o povo prospera. Mas quando o rei é perverso, é mau, é ruim, o povo então não prospera. O povo entra em decadência. E Acabe, junto com Jezabel, os piores, tidos como os piores reis de Israel. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Jezabel, inclusive, há uma potestade demoníaca trazendo o nome de Jezabel. Está lá em Apocalipse. O espírito de Jezabel atuava no meio de uma igreja, que é um espírito do quê? De manipulação, totalmente manipulável. Ela manipulava Acabe, mas Acabe não era também flor que se cheirasse. Acabe também era ruim, era mal também. Então Elias, ele vem neste reinado de Acabe com Jezabel, e num cenário caótico espiritual. Israel estava sobre esse reinado, né? E estava em decadência espiritual totalmente. Israel estava em opressão, em ruínas espiritualmente. Israel estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Idolatria, né? Adorando a outros deuses, não cultuando, não levantando um altar ao Deus de Israel. E o povo estava em frangalhos. A nação estava em decadência espiritual. Elias então aparece profetizando neste contexto. Ele surge e o nome de Elias aparece na Bíblia 105 vezes. 105 vezes.
ele também é uma espécie de uma sombra do Messias. Ele também é alguém que representa muito bem o Cristo, né? Não sendo, mas representa o Cristo. Há alguns até que confundiram Jesus sendo um Elias, o ministério de Elias. Israel então estava neste cenário, neste contexto, e Elias, ele traz uma palavra de confronto, não de consolo. Não é uma palavra boa de se ouvir. Elias traz uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, uma palavra de transformação, uma palavra que tocava o coração dos ouvintes para mudanças, para transformações. Ele não fazia como os outros falsos profetas faziam. Os falsos profetas, nesta mesma época aqui de Elias, sentavam à mesa com Jezabel, comiam junto com Jezabel. Eles profetizavam o que o rei queria que falasse, porque o profeta era o porta-voz de Deus. O profeta era a voz do Senhor para a nação. Então eles barganhavam as suas profecias. Eles profetizavam o que o rei queria, o que Jezabel queria, e sentavam à mesa do rei, jantavam juntos, não os repreendia em nada. Elias vem com uma mensagem diferenciada. Ele vem realmente com uma palavra profética da parte de Deus, de arrependimento, de mudança, de transformação e de juízo. Ora, irmãos, isso está acontecendo também nos dias de hoje. Pode ver que existem por aí altares, que existem por aí púlpitos de pregadores, de pastores, que só profetizam bênção, que só profetizam vitória. Pode ver, tem mensagens, tem cultos por aí que não se fala de pecado. Não se fala de pecado. Quer encher a igreja? Não fale de pecado. Não chame a atenção das pessoas. Não pregue uma palavra dura. Não pregue uma palavra de conversão. É só palavra de bênção. É só palavra de milagre. É só felicidade. Quantas igrejas por aí que pregam só isso? Quantos pastores que se vendem e pregam só aquilo que o povo quer ouvir e não o que Deus quer falar? Pode ver, nós temos tantas igrejas nessa cidade. Quantas igrejas nós temos? Aqueles que pregam a verdade, pode contar nos dedos. Pode contar nos dedos. É uma minoria que prega a verdade, que está compromissada com a palavra, está compromissada com o Deus da palavra, e que não está preocupado se vai massagear o seu ego ou não, mas está compromissado com a verdade e com a palavra de Deus. Quantos por aí, estão mais preocupados com shows, com luzes, com cenários, com fotos, mas não estão preocupados em fazer discípulos, não estão preocupados em pregar a verdadeira palavra do Senhor. E essas igrejas estão mais para entretenimento do que igrejas verdadeiras. Eu louvo a Deus, porque aqui se prega a verdadeira palavra do Senhor, é levado a pastos verdejantes. Por isso Elias, ele não era bem aceito na mesa do rei, porque ele trazia palavra de confronto e não palavra de consolo. Ele era um profeta de resgate à moralidade do povo. Ele queria resgatar, Deus usou Elias para resgatar a moral do povo. Ele trazia uma mensagem de juízo dura. E até hoje, este profeta, ele é respeitado em Israel e lembrado no Monte Carmelo. Vai lá em Israel, vê no Monte Carmelo, foi aqui que Elias venceu os falsos profetas e os profetas de Baal. Irmãos, Elias não tem na Bíblia a sua genealogia. Deus o levantou para isso. E no 1 Reis, capítulo 17, está narrando um tempo difícil. E Elias
ele profetiza sobre esse desgoverno, sobre esta corrupção, essa imoralidade. Ele profetiza em um tempo de imoralidade. Elias profetiza em um tempo de desgoverno. Elias profetiza em um tempo de apostasia espiritual. Elias profetiza em um tempo de afastamento de Deus. Elias profetiza em um tempo, irmãos, de esfriamento espiritual da nação. Imagine alguém profetizando assim. Todos não queriam saber da voz de Deus. Todos não queriam saber de Deus. E Elias não estava preocupado em agradar a A ou a B. Ele estava preocupado em agradar a Deus, porque Deus o levantou para isso. Deus o levantou para falar a verdade. Deus o levantou para falar a palavra do Senhor. E Elias, a primeira profecia que nós temos conhecimento é, aqui no versículo 1, ele disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Ele profetiza escassez, ele profetiza seca, ele profetiza juízo. Já que vocês estão virando as costas para Deus, já que vocês não estão considerando Deus, já que vocês estão nesse desgoverno, nessa corrupção, nessa imoralidade toda, Deus trará juízo e não choverá sobre Israel. Deus cerrará o céu e vocês dependerão de Deus. Foi essa palavra de Elias. E certamente quando ele profetiza a verdade, o que acontece? Perseguição. O rei manda matar o profeta. E quando ele se vê naquela situação, o rei fica furioso e tenta matar o profeta Elias. E agora começa a saga deste profeta. No versículo de número 3, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, foge, vai para Querite, porque lá eu vou ordenar corvos, e eu vou ordenar para você Elias, água fresca e corvos que vão trazer carne e pão para a sua vida. Aqui eu vejo, irmãos, a primeira grande experiência deste homem, a primeira grande experiência do profeta Elias. Deus esconde Elias, Deus protege Elias, Deus guarda Elias no ribeiro de Querite, porque ele fez a obra de Deus, porque ele agradou aos olhos de Deus. O que Deus fez? Deus esconde Elias. Vai para Querite, lá ninguém vai te achar. Eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te sustentar, profeta Elias. Diga assim comigo: Deus escondeu Elias. Diga assim: Deus protegeu Elias. Deus guardou Elias. Olhe para alguém que está do seu lado e diz: Deus vai te proteger também. Deus vai te guardar também. Não importa o que aconteça, meu irmão, se você fizer a obra do Senhor, se você fizer a obra de Deus, se você agradar o coração de Deus, se você fizer o que é correto, o que é certo aos olhos do Senhor, pode se levantar o diabo, mas Deus vai te guardar, Deus vai te esconder e Deus vai te proteger. Glória a Deus. Creia nisso. Creia que Deus nos esconde. E Deus leva o profeta Elias para Querite. Querite, o ribeiro de Querite. Lá Elias fica isolado. Lá Elias fica solitário. É um tempo que Deus quer trabalhar em Elias, para depois trabalhar
por intermédio de Elias. Aleluias. Muitas vezes Deus nos leva em lugares isolados, sozinhos. E às vezes nós não entendemos porque ninguém me olha, porque ninguém telefona para mim, porque ninguém vem me visitar. É porque Deus quer trabalhar em nós, sozinhos, isolados. Deus nos leva a este lugar do isolamento para nos tratar sozinhos. Às vezes nós achamos que é falta de compaixão dos irmãos. Às vezes achamos que ninguém me viu, ninguém me vê, ninguém telefona para mim, ninguém vem me visitar. Talvez seja a permissão do Senhor tudo isso para te tratar sozinho. Neste momento Deus levou Elias para o ribeiro de Querite e disse: você vai ficar aí sozinho porque eu vou trabalhar na sua vida. Ninguém gosta de ficar sozinho, ninguém gosta de ficar solitário. Só que Deus nos manda para este lugar, mas sozinhos nós não estamos. Deus sempre estará conosco. Deus nunca vai te abandonar. Você pode ficar em lugares sozinhos porque Deus te levou para esses lugares, mas você não ficará sozinho, porque a mão de Deus estará com você e Ele vai prover tudo o que você precisa e tudo o que você necessita. Quantos creem nesta palavra? Aleluia! Vinha todo dia corvos trazer pão e carne para Elias. Olha que chique, irmãos. Olha aí que chique. Sabe quando você está com fome, você pede aquela pizza, vem um motoboy, aquela buzinha, bip, bip, no portão? Meu Deus do céu, que lá é uma benção. Chegou. Bip, bip. Você vai lá. Né, tem um aplicativo, como é que chama? Ai que fome. Você chama no aplicativo, chega o motoboy. Isso aí Jeová já inventou lá atrás com Elias. Veio os corvos. Vindo, ó Elias, pão fresco. Delivery, irmão. Isso aí não é invenção humana, não. Deus já inventou isso, o delivery. Os corvos trazendo. Ele não foi atrás da caça. Ele não foi atrás no restaurante. Ele não foi atrás. Deus trouxe para ele. Quem foi os motoboys da época? Os corvos. Os corvos traziam no bico pão fresco, pastor Isabel. E carne boa, não era carninha, não era carne igual alguns crentes trazem, não, é músculo, é carne dura, não, eu acredito que era carne boa, irmão. Ou era picanha, maminha, vai falando aí, era filé mignon, era carne boa, era contra filé sem osso, era carne top. Deus trazia para Elias, Deus sustentava Elias. E sabe aonde ele tomava água? No ribeiro de Querite, meu, que paz. Tomando água no ribeiro de Querite, e quando ele tinha fome, Jeová, calma aí, estou trazendo. Vinha carne e pão fresco para Elias. Deus sustentando a vida de Elias. Ei, querido, Deus pode nos levar em lugares isolados. Deus pode nos levar em lugares que às vezes nós ficamos sozinhos para nos tratar, mas Deus nunca vai nos abandonar, Deus nunca vai nos esquecer, Ele vai prover para nós sempre o que nós precisamos. Pode acreditar nisso, naquilo que Deus, aleluia, fizer por você, você verá a mão do Senhor, e Ele vai prover na sua vida. É o ano da provisão de Deus. Querite significa aparelhar, nivelar. Deus estava nivelando aquela ferramenta chamada Elias. Deus estava aparelhando aquela ferramenta que era a vida dele. Deus estava trabalhando em Elias. Deus nos leva em lugares para trabalhar em nós, para a gente ficar afiado. E quando alguém vem falar alguma coisa, você tem uma palavra de Deus. Quando alguém vem falar assim, eu vivi isso, eu passei por isso, isso aconteceu também na minha vida, porque você está afiado na palavra do Senhor. Aleluias. Não é para o teu desespero, não é para a sua amargura, não. Deus está trabalhando em sua vida, para trabalhar através de você depois.
Elias ficou ali, numa calmaria, numa paz, bebendo água do ribeiro de Querite. Esses dias atrás eu fui no meio do mato, né? Foi pro mato. Aí num lugar lá, era um lugar de chácaras. A gente ficou alguns dias lá. E atrás da casa do meu sogro, tem, na verdade na frente da casa dele passa um rio. Atrás da casa dele passa um rio. E um rio muito bonito, é um rio muito gostoso. E quantas vezes nós íamos lá em família, naquele rio, as crianças, as meninas, eu, Poliana, ia lá para conversar. Que delícia que era, eu fico imaginando Elias. Que delícia que era. Aquela água transparente, aquelas pedras. Quantas vezes também ia eu e a Poliana lá, ou às vezes eu dava um perdido, onde está o Leandro, eu ia lá para o rio sozinho, fazia igual Jesus. Dava um perdido nos discípulos, na família, ia para um lugar secreto e eu ia lá sozinho pensar. E o que eu ouvia? Os barulhos, os pássaros cantando. Aquela água batendo nas pedras, fazendo um riacho, fazendo ali um barulho de uma pequena cachoeira. Água transparente, limpa. Às vezes bebia aquela água. Que delícia que era. A gente ouvia as árvores batendo uma na outra, o vento e aquela paz, aquela tranquilidade. E eu fiquei pensando em Elias. Olha, imagina você ficar lá. Quando você tem fome, o corvo vem, traz pão e carne, e você bebe dessa água, limpa, pura, tranquila. Deus estava escondendo Elias lá no ribeiro de Querite, para trabalhar na vida dele. E lá ele ficou, sabe quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio Elias ficou ali, comendo e bebendo do que Deus provia para Elias. Usando os corvos. Deus está mostrando aqui que Ele trabalha de uma maneira, de uma forma imprevisível, improvável, surpreendente. Deus trabalha de uma maneira diferente daquilo que a gente acha. Corvos, sabe o que é o corvo? Você sabe. Trazer carne, ele gosta de carne podre, cadáver. Mas ele trazia carne fresca. Corvo para um judeu era uma carne, era uma ave maldita. E Deus falou, eu vou trazer o corvo, eu vou inverter este quadro, eu vou fazer algo inédito, surpreendente. É isso que Deus, às vezes a gente acha que a resposta vai vir daqui, a resposta vem de lá. Às vezes a gente acha que a nossa provisão vai vir daqui, mas a provisão de Deus vem de outro lugar, que nós nem imaginamos. Mas Deus provê, mesmo a gente não sabendo de onde vem. Deus provê. Às vezes você acha, não, vai ser alguém, vai fazer isso. E Deus faz de uma maneira totalmente inédita, surpreendente, esquisita. Mas Ele provê. Pode confiar em Deus. Pode descansar nas mãos de Deus. Como Elias descansou. E veio a providência. Mas a segunda grande experiência do profeta Elias foi quando a água acabou. Tem vezes que a água cessa. A fonte cessa. E estava tudo bem para Elias. Imagina, igual eu fiquei ali naquele rio, nas pedras, quando eu tinha fome e tal, eu vim ali. Eu me coloquei no lugar de Elias. Que tranquilidade. Eu passaria 1 ano e meio ali sossegado. Mas acabou a água. Deus podia trazer água naquele ribeiro? Claro que podia. Claro que podia. Mesmo não havendo chuva, Deus podia não permitir que aquela água cessasse. Mas cessou. Por quê? Porque Deus queria que Elias alçasse um posto a mais. Tem coisas que terminam em nossas vidas.
Tem coisas, estágios que terminam, que acabam, porque Deus quer que nós venhamos avançar outro nível. E a gente fica chorando, se lamentando, porque cessou, porque parou, eu estava tão bom, por que essa fonte terminou, por que cessou, olha aí, agora não tem água. Ei, Elias, sai daí, Elias, eu não quero mais você em Querite, eu já trabalhei em você aí nesse lugar, vai para Sarepta agora, porque eu tenho algo para você lá. Tem coisas que terminam em nossas vidas, não é para a gente ficar chorando e se lamentando, é para a gente ir para um outro nível, porque Deus quer fazer de nós um outro nível ainda melhor, ainda com mais aprendizado, ainda com outras conquistas. E se não cessasse, você nunca ia sair dali. Se eu não tivesse que voltar, eu ia ficar lá no rio, irmão. Ficar lá no rio, tranquilo, sossegado, comendo comida do fogão a lenha da sogra. Aí foi matar uma galinha lá, pegou uma galinha, já colocou lá na panela, sogra já depenou, já foi no polenta. Ô, irmã Tonha, eu voltei gordo, irmão. Meu Deus, tirei até o açúcar já. Né? Fazer regime para perder esses quilos aí que eu ganhei. Querido, estava sossegado. Elias ficou lá tranquilo. Enquanto a fonte está jorrando. Mas e quando Deus cessa a fonte? Quando Deus cessa, trava, bloqueia, para. Não tem mais. A mina acaba. Você tem que se mexer. Elias ficou chorando. Quando ele pensou em chorar, quando ele pensou em lamentar, Deus falou para ele o quê? Olha lá no versículo de número 8. 1 Reis 17, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta, Elias. Levanta e vá para Sarepta. Versículo 7, para você entender um pouco o contexto. Versículo 7. Mas passado alguns dias, 1 ano e meio, o ribeiro secou, porque não chovia na terra. Versículo 8, logo em seguida. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, levanta-te e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá, porque eu ordenei uma viúva que te dê comida. E Deus mandou Elias: vai para Querite, que eu vou ordenar corvos para te sustentar, e você vai beber da água do ribeiro. Agora veio a palavra do Senhor: vai para Sarepta, que é de Sidom, que eu já tenho ordenado uma mulher viúva lá para te sustentar. Eu vou prover para você. O Deus que provê em Querite é o Deus que provê também em Sarepta. O Deus que provê aonde você estava será o Deus que também vai prover o nível que você vai alcançar, em nome de Jesus. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus deu uma nova direção, Deus deu uma nova estratégia. Deus mandou Elias para Sarepta, porque ele tinha ordenado uma mulher viúva para sustentar. Elias foi, e ele caminha 140 quilômetros. Dá quanto tempo, corredora? Meu Deus do céu, 140 quilômetros. De Querite a Sidom. Pega no mapa, faz a geografia bíblica, você vai ver. 140 quilômetros. Ele vai. E quando ele chega, o que ele vê lá? Nessa cidade chamada Sarepta, que pertencia a Sidom. E ali, ele avista uma mulher viúva, junto com um filho. E ele vê o que? Aquela mulher catar cavacos, catar lenha, porque não tem chuva. Israel está em seca. Israel está em fome, por causa da palavra dele. Deus usou Elias para trazer juízo sobre Israel. Então o povo está passando fome, aquela mulher não tem o que comer. E ela vai pegando aqueles cavacos, aquelas lenhas, e ela vai para sua casa. E Elias então bate na porta: Deus, quem é a mulher? Que mansão é?
Que casa é? Talvez Elias foi para o bairro mais importante de Sarepta. Talvez Elias olhou para as casas melhores, não, mas vai para o outro lado, joga a rede para o outro lugar. Mas Senhor, tem coisa boa de Nazaré? É aí que o Senhor quer, é aí que o Senhor tem. Nesse bairro, essa mulher coitada não tem nem para ela. É aí que eu tenho ordenado. É nesse lugar que eu vou te sustentar. É nesse lugar improvável que eu vou prover para a sua vida. Muitas vezes a gente vai correndo com os nossos olhos, né, irmãos? A gente escolhe os melhores lugares, as melhores escolhas, mas Deus quer ainda trabalhar em nós, dizendo assim, não é, a provisão, ela não está no homem, a provisão, ela não está nos recursos materiais, a provisão está no céu. A provisão está comigo, está nas minhas mãos, aleluia. E ele vê aquela mulher catando cavacos e ele vai lá para a casa dela, bate na porta. Não sei se tinha nem portão. Senhora, traz um pouco de água para mim. Profeta pedindo. Falou, Senhor, tá bom. Ela vira as costas, vai atrás da água. Ele falou, calma aí, senhora. Traz também um pedaço de bolo para mim que eu estou com fome. Os corvos já estão de férias. Os corvos já não estão mais me sustentando. Então traz um pedaço de bolo para mim. Ela falou assim, meu Senhor, o Senhor viu eu pegando aqui algumas lenhas. Eu tenho só um pouquinho de farinha na panela em casa. Eu não tenho nada. A minha expectativa é colocar aqui, fazer uma comida para o meu filho, para mim. E nós comeremos. E nós morreremos. Não tem de onde tirar. Ele disse para ela, mulher, vai lá, traga água para mim e traga o bolo. Deus vai prover o resto. Olha o primeiro lugar aí. Olha o primeiro lugar. Traz para o homem de Deus primeiro. Acredite no homem de Deus primeiro. Acredite na palavra de Deus primeiro. Ah, meus irmãos, se fosse eu e você, eu me coloco no teu lugar e você no meu também. Se fôssemos nós, tirar da boca do meu filho para dar para um homem de Deus? Mas o homem de Deus disse, se você fizer para mim primeiro, Deus vai fazer na sua vida. Meus irmãos, está na Bíblia para nós termos fé. Está na Bíblia para nós vermos que fé que nós temos. Quando o pastor aqui diz, traga primeiro as ofertas, os dízimos, Deus vai prover para você depois. Tem gente que diz, não, e a minha conta vai faltar para a minha conta. Vai faltar para a minha luz, vai faltar para o meu aluguel, vai faltar para a prestação do meu carro, vai faltar para a prestação do apartamento da minha casa, vai faltar para a Unimed, para os remédios, vai faltar enquanto você ficar nessa mentalidade que vai faltar e não obedecer a Deus, você vai viver nesta vida medíocre, mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus está dizendo, traga primeiro para o meu reino. Traga primeiro para mim, aprenda a me obedecer, para que você rompa. Deus quer que você rompa, meus irmãos. Enquanto ficarmos na mentalidade, vai faltar, mas vai faltar para aluguel, mas vai faltar para luz, mas vai faltar para água. Você sempre vai viver nessa vida miserável, não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Deus tem. Se você for fiel, Deus vai ser fiel também na sua vida. Esta mulher, sabe quando ela ouve esta palavra, sabe o que ela faz? Ela faz o que talvez muitos não fariam. Ela vai preparar para o profeta primeiro. E ela vem e ela oferece para o profeta, e o profeta come o pão e bebe a água. E o profeta libera uma palavra dizendo assim, ó, não vai faltar mais farinha na sua panela. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Não faltou mais. O povo estava em seca.
O povo estava, aleluia, passando fome, mas na casa daquela senhora havia provisão, na casa daquela senhora havia prosperidade, na casa daquela senhora não faltava a farinha na panela, porque ela resolveu obedecer ao Senhor. Eu quero profetizar na sua vida, levante sua mão, não vai faltar o alimento na sua família, na sua casa, não vai faltar provisão, se você for fiel a Deus, não faltará. Deus há de prover na sua vida e na sua família. Quantos creem nisso? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Seja fiel. Olha o que a Bíblia diz aqui. Eu vou ler, para não ficar nas minhas palavras, irmã Antônia. Abra aí a Bíblia, 1 Reis 17, versículo 10. Coloca no telão. Então ela se levantou e foi para Sarepta. Ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na minha panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui que apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos. Olha a expectativa dela: e morramos, não temos mais comida. E Elias disse, Elias não se compadeceu daquela situação, entre aspas aqui. Ele não se compadeceu, entre aspas, porque ele havia uma convicção dentro dele, que Deus falou: eu ordenei uma viúva para te sustentar. Havia uma convicção deste homem de Deus. Então ele disse: minha filha, Elias disse: não temas, na minha tradução, não tenhas medo. Não tenha medo, meu irmão, não vai faltar. Não tenha medo, não vai faltar. Se você for fiel ao Senhor, não tenha medo, não vai faltar, em nome de Jesus. Aleluia, a Bíblia diz assim, faça prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Faça prova de mim, não vai faltar. Ele diz: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faça dele primeiro para mim um bolo pequeno. Você vai fazer para o teu filho, mas porém para mim faça primeiro. Havia um propósito nisso. Talvez falou: nossa, que profeta ganancioso, primeiro para ele. Mas havia um propósito nisso. Ele tinha uma convicção nisso. Primeiro a obediência, depois a provisão. Deus, deixa Deus me prosperar, depois eu obedeço. A ordem não é essa. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, mas na Bíblia altera. A ordem dos fatores altera o produto. Primeiro obedece, depois a providência vem. E traze-me aqui, e depois farás para ti e para o teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, e o azeite, eu estava esquecendo do azeite, mas o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. 15. E ela foi, e ela fez o quê? Conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Deus, usando aquela simples mulher, Deus estava mostrando que Ele pode fazer do pouco muito. Deus pode fazer do pouco muito. Enquanto você esperar o muito e não for fiel no pouco, Deus não vai ser fiel na sua vida. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Deus pode, a partir do pouco, fazer muito. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes apenas e deu para uma multidão. Deus não vai fazer isso conosco se nós não formos fiéis. Em todo tempo, Deus está provando para Elias
que ele era Deus. Em todo tempo Deus está provando para Elias que ele não dependia de homens, mas ele dependia do Senhor. Assim será na minha e na sua vida. Deus também está provando para nós que Ele é a nossa fonte. Pode secar o rio, mas Ele continua nos sustentando. Pode ser uma viúva pobre, mas Ele continua nos sustentando, porque não é o rio, não é a mulher, é o Senhor. É o Senhor. Não se apegue no teu trabalho, não se apegue no teu dinheiro, não se apegue na tua conta, porque não são essas coisas, é o Senhor. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor quem provê para você o que você precisa. A terceira grande experiência do profeta Elias está no capítulo 19. O capítulo 17, irmãos, são essas providências. O capítulo 18, eu não vou ler, nem vou passar aqui com vocês, mas você vai ler na sua casa. Elias, ele orou para que viesse fogo do céu, e veio fogo do céu. Elias venceu 500 profetas de Baal, deu risada deles. Enquanto os profetas de Baal serviam aos seus deuses, Elias servia o Deus de Israel. Elias venceu um duelo entre os profetas de Baal e o Deus verdadeiro. Elias, ele venceu tudo isso no capítulo 18, teve grandes outras experiências. O filho desta mulher aqui não foi só a botija que não cessou, e a panela que não acabou na farinha. O filho dela ficou doente, e o filho dela morreu. E Elias, usado por Deus, ressuscitou o filho desta mulher. Se ela não obedecesse, hein? Ela ia ficar ali, comer daquele pouquinho, e ia morrer. Como muitos de nós, apegados no pouquinho, morremos naquele pouquinho, e não abrimos para o Senhor fazer coisas grandes. O filho dela foi curado, ele teve grandes experiências com Deus, mas chegou o capítulo 19, e esta é a maior luta que Elias travou. Foi a luta com ele mesmo. Elias, a luta mais ferrenha que ele enfrentou foi a luta interior, a da alma. Embora ele viu tantas coisas de Deus, embora ele viu tantas maravilhas e tantos milagres de Deus, mas chegou um momento em que Jezabel disse: Ei, Elias, eu vou te matar. Elias não tinha que ter medo, ele viu tanta coisa maravilhosa, mas ele temeu, ele ficou com medo. Ele sentou debaixo de uma árvore, e ele ficou numa depressão profunda. Homem de Deus, profeta, viveu tanta coisa na presença do Senhor, mas ele ficou com uma depressão profunda, do mais alto nível de desânimo espiritual que estava na vida deste homem, deste profeta chamado Elias. Capítulo 19, versículo 2. Olha a oração de Elias. Ele pediu a morte. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez na vida de cada um deles. Olha o versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e foi para salvar a sua vida. E se foi e chegou a Berseba. Perceba uma coisa, Berseba é uma cidade, Berseba é outra coisa. Perceba uma coisa, perceba que para ir para Querite foi Deus quem mandou, para ir para Sarepta foi Deus quem mandou, para ir para Berseba foi ele que foi. Diante da amargura de sua alma, ele foi para Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o servo. Preste atenção nisso. Ele foi para Berseba e ele deixou o servo que acompanhava ele, um discípulo,
Geazi o nome do servo. E olha só, ele mesmo, porém, foi para o deserto. Quem foi? Ele. Diante de que palavra? Nenhuma. Ele foi se esconder. Quem tem depressão quer se esconder. Quem tem tristeza quer se esconder. Ele se fechou, se enclausurou. E ele quis ficar sozinho, isolado. Uma coisa é quando Deus nos leva para um isolamento. É quando ninguém nos procura. Outra coisa é quando alguém procura e diz, eu não quero a tua ajuda. Isso é uma outra coisa. Uma coisa é ninguém prestar atenção em nós. Uma coisa é ninguém te ligar, ninguém te visitar. Outra coisa é você ir visitar pessoas e essa pessoa não querer a sua visita. Como pastor, já vivi isso muito. Já vivi de bater na porta do jovem e o jovem não me atendeu. Eu falei, rapaz, eu quero conversar com você, não quero. Já vivi de ficar no portão, bater, e o marido chamar a mulher e a mulher não querer me atender. Já vivi. Já vivi de entrar dentro de um quarto escuro e uma mulher totalmente, e eu fui acender a luz, ela, não acenda a luz. E ela gritou, eu não quero luz, quero ficar no escuro. Essa mulher me agradece até hoje, está lá na igreja louvando a Deus, não podia sair na esquina. Hoje vai, passeia, Deus a libertou, glória a Deus. Já vivi isso, mas uma coisa é Deus te levar para o isolamento, outra coisa é você ficar isolado. E Elias ficou sozinho, e ele fez uma oração, olha só, no versículo 4, ele mesmo foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tire minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Ele sentiu a pior dor, a dor da alma. Ele travou a maior batalha, a batalha com ele mesmo, a batalha da depressão, da angústia, do desejo de morrer. Jezabel o ameaça e ele fica com medo. E ele deixa o moço Geazi de lado. Existem lutas que nós vamos conseguir vencer sozinhos, mas existem lutas que nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. E a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um. Nós precisamos cuidar disso. Precisamos de pessoas, precisamos de companheiros, precisamos de uma palavra amiga do nosso lado, precisamos. Elias comete esse erro, cansado, solitário, entra numa crise existencial, mas Deus estava lá, debaixo do zimbro. Deus não abandonou Elias, Deus não deixou ele à sua própria sorte. O Deus que mandou o corvo alimentar ele lá no Querite, o Deus que enviou aquela mulher viúva, pobre, lá em Sarepta, é o Deus que estava ali no deserto em Berseba, é o Deus que estava debaixo daquele zimbro e enviou um anjo para Elias. Enviou um anjo, ele proveu um anjo para Elias. E aquele anjo, irmão, preparou uma comida, o anjo preparando comida. Ei, querido, Deus é maravilhoso, hein? Você acha que as pessoas que inventam as coisas, Deus inventa antes? Portão eletrônico, você sabia que já tem na Bíblia portão eletrônico? Você sabia que tem portão eletrônico na Bíblia? Sabe aonde? Você lembra? Quando Pedro estava preso, a igreja orou, o portão abriu sozinho. E Pedro passou tranquilamente. Já tinha portão eletrônico, na Bíblia já tem. Não tinha nem luz, sei lá, não tinha nem luz, né? Lamparina. Deus já inventou as coisas antes. O anjo veio e preparou uma comida para Elias. Olha que bênção. Elias então
recebe aquela comida, come a comida. Olha o versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta, come, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Deus não abriu mão de Elias. Deus não vai abrir mão também de você. Não importa o que você está passando, não importa a situação que você está, mas Deus não abre mão da sua vida. Ele está enviando providências divinas para você. Ele está enviando providências maravilhosas para a sua vida. Seja o corvo, seja a viúva, seja um anjo, Deus proverá na sua vida. O Deus da providência, Ele chega e Ele alcança você. Você acredita nisso, meu amado? Você crê nessa palavra? Deus não abre mão de Elias e Deus não abre mão também de você, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amados irmãos. As providências na vida de Elias, as provisões de Deus na vida de Elias. Dentre outras coisas que Elias passou, essas 3 grandes experiências que Elias teve. Deus usou os corvos, proveu através dos corvos em Querite. Deus proveu aquela viúva, através da viúva em Sarepta. Deus proveu Elias através do anjo em Berseba. Deus proveu, aleluia, na vida de Elias. Eu não sei de que maneira, eu não sei de que jeito, de que forma Deus vai prover na sua vida, mas Ele vai prover na sua vida, em nome de Jesus. O ano da provisão. Seja fiel. Tudo isso, sabe por quê? Porque Elias foi fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus, e você vai ver que Deus vai prover também na sua vida, em nome de Jesus. Obedeça primeiro. Faz primeiro, aleluia, na mão do Senhor, e você vai ver que Deus vai prover também na sua vida. O pouco, Ele vai fazer muito. De apenas 5 pães e 2 peixes em sua mão, uma multidão vai comer no nome de Jesus. Você precisa ser fiel. Se você for fiel, como Elias, vai passar prova, vai passar dificuldade, vai passar perrengue, mas a mão de Deus será na sua vida, e maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Amém? Amém? Vamos adorar o nome do Senhor em nome de Jesus, e você vai louvar, você vai engrandecer, e você vai dizer: Deus, eu estou precisando da tua provisão, e Deus vai prover na sua vida em nome de Jesus. Aleluias.